Oi, gente querida! Então, conforme prometido, estou aqui para contar para vocês a minha trajetória de luta mesmo contra a balança durante anos e anos da minha vida. Foram 22 anos que eu fiquei sofrendo com essa questão de engorda e emagrece, de não gostar de mim, de não gostar do que eu via no espelho, de não conseguir tomar banho olhando para o meu corpo, de tanto que eu tinha dificuldade de aceitar o meu corpo. Eu fiz a minha primeira dieta com 11 anos de idade. Eu lembro muito bem na escola, nas aulas de educação física, que a gente tinha que se pesar todos juntos, né? E a minha pesagem sempre era a mais difícil, assim, porque eu era a mais pesada da turma. Com 11 anos eu já tinha em torno de 76 quilos, né? E eu lembro da professora sempre me dizer que eu precisava deixar de ser tão comilona, que eu precisava cuidar. E foi aí que eu fui na primeira nutricionista para tentar me enquadrar naquele padrão das minhas colegas, né? E aí começou o processo de mudar tudo dentro da minha cabeça e de me colocar num local mental de ter medo de comer. Eu comecei a ter medo da comida desde muito cedo. Meus colegas comiam fandangos, bolachinha recheada no recreio, ou um pastel, um sanduíche, e eu podia comer só aquelas bolachinhas dietéticas de arroz integral, que até hoje eu não posso me lembrar, porque eu me sentia excluída. Eu ficava pensando, por que eu não posso comer como as pessoas e ser normal, né? Então eu comecei justamente ali na puberdade, que era onde eu estava me descobrindo como menina, né? Toda essa parte de a gente se perceber enquanto menina, mulher, e ir percebendo que a gente está no mundo e começa os namoricos, né? E o gostar de um, gostar de outro. Eu sempre era a queridona. Sempre fui muito popular, mas nunca fui a atraente, né? Sempre fui a simpática, né? Aquela que todo mundo chegava até mim para pedir conselho, para ser amiga, a Débora ajuda. E o interessante é a gente perceber que quando a gente começa a se sentir menos, no momento que a gente começa a se sentir menos em alguma área da nossa vida, eu comecei a me sentir inferiorizada em relação ao meu corpo, eu comecei a querer compensar em outras coisas. Então, eu queria ser a melhor amiga, eu era sempre super querida com todo mundo, eu queria agradar todo mundo, né? E não importava o que eu estava sentindo, eu fazia tudo para agradar a todos, para que eu pudesse ser um pouquinho aceita, porque eu não me aceitava, eu não aceitava o meu corpo do jeito que ele era. E assim foi por muitos anos. Dos 11 aos 33 anos eu sofri com essa dor, né? Esse era o meu foco de vida, eu não tinha outro foco. O meu foco era emagrecer, sempre, né? Então fui crescendo com isso, passei por diversas nutricionistas, emagrecia e engordava, entrei nos processos de efeito sanfona e quando foi aos 16 anos, eu falei para mim mesma que eu ia emagrecer de uma vez por todas. E aí eu parei de comer, comecei a tomar só líquidos, né? Resolvi que eu ia tomar só líquidos e a dieta de líquidos para uma menina de 16 anos funciona muito, que a gente tá com os hormônios à flor da pele, o corpo, o metabolismo funcionando muito, né? Então logo fui emagrecendo e percebendo os resultados. E aí aquilo me motivou ainda mais, obviamente que eu me mantive tomando só líquidos. Fui entrando num processo de anorexia, no qual eu fiquei por quase um ano, né, comendo menos e menos. Nesses períodos eu cheguei a emagrecer em questão de 3, 4 meses, eu fui para 56 quilos por aí, então já tinha os meus 17 anos. E interessante que isso retardou meu processo de menstruação, primeira menstruação, né? Comecei a perder cabelo, unhas muito fracas, porque eu não me alimentava, né? Comecei a ir para academia e não comia por dias, né? E eu até fingia que eu comia para as pessoas não perceberem e eu não comia por dias. Só que o nosso corpo, né? Ele é muito interessante, né? Existe uma vontade inerente de sobrevivência e de cura. Então, o meu corpo começou a me dar rompantes de vontade de comer, né? As famosas crises compulsivas.
Nesse momento de anorexia, eu já não ia a lugar nenhum, porque onde tivesse comida eu não queria estar, né? E aí, só que começou nesses rompantes do meu corpo, esses ímpetos de comer. E comecei então a ter as crises compulsivas. E como eu me sentia muito culpada por comer, já vinha há meses que eu não comia quase nada, né? Graças a Deus eu nunca cheguei a desmaiar. Teve algumas vezes que eu me senti muito mal, assim, tonta, mas nunca cheguei a desmaiar, nunca cheguei nesses estágios, assim. Mas aí, quando eu comecei a comer, né, porque o meu corpo fazia isso involuntariamente, eu me sentia muito mal e culpada, e aí eu provocava o vômito, né? Ou tomava muitos chás, que eram chá de sene, lactopurga, né, para que eu pudesse liberar, tirar de dentro de mim aquela comida como um intuito de tirar aquela culpa, né? Então eu comecei a evoluir o quadro para a bulimia, né? E aí uma vez dentro da bulimia eu não consegui mais sair, porque aí eu troquei o não comer pelo comer e forçar o vômito, expelir, né? Então eu fazia isso diversas vezes ao dia, assim, ficava em casa comendo e forçando vômito, né? Parei de ir na academia. E nisso eu comecei a engordar. Fui entrando mais e mais nessa depressão de me sentir mal comigo mesma, de não ter mais o controle do meu corpo, né? De ter perdido aquele controle de não comer. E comecei a me culpar muito mais, achando que o problema era eu, que todo o problema da face da terra era eu, né? Então fui crescendo dentro disso. Teve um momento que eu percebi que eu forçando o vômito, veio sangue. E aí eu fiquei com medo. Deu dentro de mim uma luz, né? E falou dentro pra mim assim, fala pra tua mãe, né? E aí eu falei pra minha mãe. E aí eu e minha mãe, a gente começou a procurar médicos, toda uma equipe multidisciplinar de profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, gastrointestinais, nutricionistas. E fui trabalhando então todas essas áreas. Comecei a tomar remédios tarja preta para que eu pudesse recuperar dessa depressão e parar com o forçar o vômito, né? Que eu estava me machucando. Inclusive até hoje eu tenho refluxo. Até agora está curando uma hérnia de hiato que eu tinha, mas em função do forçar o vômito, né? Tanto tempo. E aí fomos atrás de ginecologista também, porque até então eu não tinha ficado menstruada, né? Já com 18 anos de idade. E aí tudo foi se ajustando, mas nesse período de cura e processos de cura, eu engordei de novo todo o peso que eu tinha perdido, né? Que eu tinha mais ou menos emagrecido uns 20 quilos e eu engordei uns 30. Então fui para 85 quilos e foi bem no período de férias escolar, né? De meu último ano eu estava fazendo magistério, então eu saí do terceiro ano do magistério magra e eu voltei em janeiro com 30 quilos a mais. E aí foi muito difícil. Foi a primeira vez que eu tive vontade assim de não existir. Eu nunca fui suicida, mas eu tive vontade de não estar ali. Eu queria que Deus me levasse embora, porque eu não me suportava. Era bem difícil, né? Era uma luz escura, uma luz negra que me acompanhava. Então, graças a Deus, Deus sempre nos manda as pessoas certas, na hora certa, né? Estamos sempre sendo amparados. A gente é que muitas vezes não percebe. Então, naquele momento, naquele estado que eu estava, com 18 anos, praticamente 18 anos, numa depressão bem profunda, enorme de gorda, né? Que já tinha engordado mais do que eu estava. Naquele momento, daquele jeito, o primeiro namorado da minha vida apareceu e ele gostou de mim daquele jeito. Daquele jeito ele gostou de mim. E eu permiti que ele me amasse daquele jeito, e eu o amei de volta. Foi um relacionamento muito especial, muito importante, né? Que até hoje eu sou muito grata a essa pessoa, né? Por isso, por ele ter sido o meu anjo da guarda num momento muito difícil. Eu espero que ele saiba disso. E aí, gente, eu comecei a melhorar, né? Aí eu comecei a me sentir melhor comigo mesma, me recuperar. E por muitos anos nós ficamos juntos, 4, eu acho, quase 4 anos nós ficamos juntos. E ele me ajudou demais nesse processo. E aí,
E aí, dos meus 18 anos em diante, eu entrei numa trajetória de buscar a dieta ideal. Aí eu fiquei tentando todas as dietas do mundo, né? Só que o que aconteceu é que a compulsão alimentar nunca mais me deixou. Desde a bulimia que eu tive, né? Que eu comia e forçava vômito. Eu parei de forçar o vômito, né? Melhorei da depressão, mas eu nunca mais perdi o hábito da compulsão alimentar. Então eu tinha muita compulsão alimentar e por mais que eu fizesse uma dieta, chegava num momento que meu corpo não aguentava aquela restrição e eu comia. Então eu fiz várias, gente, várias. A que eu consegui manter mais longa foi a dieta do Atkins, que é uma dieta cetogênica, né? Mas naquela época era uma dieta mais antiga, então eu só comia carne, ovo e queijo, mais nada. E eu fiz isso por 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, eu tinha necessidade de comer muita quantidade por causa da compulsão alimentar. Então, essa me ajudou por aquele período, só que também, depois de 1 ano e meio, o meu corpo começou a apresentar alterações de colesterol, né? E em um momento eu saí da dieta porque eu tava ruim naquele dia, eu estava doente. Comi um pouquinho de iogurte e nunca mais consegui voltar, né? Tentava voltar, o meu corpo não aceitava mais, era tremedeira, suador, eu ficava muito mal. E assim, eu coloquei meu corpo em estados bem radicais, assim, dietas bem radicais, até de tomar remédio para emagrecer, de fazer tudo que foi dieta. Eu tinha assinatura da Boa Forma, daquelas revistas todas Dieta Já, e todo mês eu tentava uma dieta diferente. E o que eu tenho para dizer para vocês, gente? Dietas não funcionam. Enquanto eu fiquei tentando fazer dieta, eu não consegui emagrecer. E aí, nos meus 30 anos, eu comecei a entrar no processo de espiritualidade, né? Eu comecei a me encontrar, olhar para dentro, parar de só olhar para fora e comecei a olhar para dentro. E eu encontrei o Ho'oponopono, que foi uma técnica de cura que me ajudou profundamente na minha aceitação, né? Eu desfoquei de querer emagrecer para começar pelo gostar de mim, né? Eu percebi que se eu não gostasse de mim, eu jamais iria conseguir emagrecer, e foi o que eu fiz. Comecei a usar o Ho'oponopono, inclusive li todos os livros do Ho'oponopono, estão disponíveis no meu canal Livros Mágicos, lá no YouTube. Também tem uma live que eu fiz como o Ho'oponopono me ajudou nesse processo, né, com mais detalhes. E isso me ajudou primeiramente a me amar. E só a partir do amor próprio é que eu consegui ir deixando de me maltratar. Hoje, eu não quero mais fazer dieta ou algo radical, porque eu não quero me maltratar. Eu quero cuidar desse corpo. Hoje, eu emagreci não porque eu quero modificar esse corpo, mas porque eu quero cuidar desse corpo que Deus me deu. Hoje, eu cuido desse corpo por amor. E eu não quero fazer uma dieta e emagrecer porque eu não gosto dele. Então, eu tô num processo ainda, né, de transformação. Aprendi a lidar com a compulsão, porque em um momento eu disse pra mim, eu não faço mais nenhuma dieta se eu não aprender a lidar com essa compulsão. Então, para lidar com a compulsão, eu tive que parar de fazer dieta, porque a restrição é que me gerava as compulsões. Então, foi 2, 3 anos assim de muito autoconhecimento, autopercepção, cura interior, desenvolver do amor próprio em primeiro lugar para que eu pudesse, então depois, tomar atitudes melhores em relação a mim mesma. E eu sou muito grata hoje por estar liberta dessa escravidão que era querer emagrecer e mundo de dietas e ser o foco da minha vida. Eu colocava tanta energia ali que depois que isso não tem mais fundamento na minha vida, eu passei a colocar a energia que eu tenho em coisas muito maiores, nas orações, em Deus, em ajudar as pessoas. E o centro da minha vida não é mais o meu corpo, mas o todo que envolve a pessoa e o universo que eu sou. E eu consigo reconhecer Deus em mim, Deus em ação dentro de mim, a partir do amor próprio que eu consegui desenvolver. Essa é a minha história de transformação que continua e nunca para. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo.